Olá, Tiago. Muito obrigado por estar aqui connosco. Já há vários anos que se fala da digitalização das empresas, Internet das Coisas e soluções digitais. Sente que as empresas têm adotado estas novas tecnologias à velocidade esperada ou existe ainda margem para melhorar? Bom dia, André. É um prazer para mim estar aqui na Motofield e especificamente aqui no vosso podcast Pontos por Soldar. Relativamente a essa questão, a velocidade, efetivamente, a velocidade de adoção desse tipo de tecnologias, efetivamente, nos últimos anos, nós sentimos que, em Portugal especificamente, estamos a perder um bocadinho de velocidade comparado com o resto. Ou seja, se nós olhássemos, se fizéssemos essa pergunta, por exemplo, há 5 anos atrás, eu estaria mais confiante do que estou hoje, diria assim. Ok? Por que acha que isso acontece? Tem a ver um pouco com a especificidade do nosso tecido industrial. Repara, do ponto de vista de dificuldades, as dificuldades que as empresas portuguesas têm são semelhantes ao resto do mundo. Portanto, tem dificuldades ao nível da motivação, ou seja, perceber porquê fazer este tipo de investimentos em digitalização. Tem dificuldades ao nível de recursos, porque é necessário um investimento, estamos a falar de um investimento, tem dificuldades ao nível de conhecimento, mas estes 3 fatores são típicos também no resto do mundo. Agora, em Portugal, os primeiros 2 tipicamente têm mais dificuldade em ser superados. O investimento pela questão característica das nossas empresas, e a questão da motivação, nós temos vindo, quer queiramos, quer não, temos vindo aqui de crise em crise nas últimas década e meia, pelo menos, e portanto isso obviamente retrai um pouco a questão do investimento. A nível da motivação, pode clarificar um pouco em que é que consiste esta transformação digital? Ou seja, as várias etapas até se obterem mais valias de um processo de digitalização? Com certeza, ou seja, ela deve ser feita em várias fases, claramente. Não devemos apontar para ter as mais-valias apenas no fim, isso é um dos fatores críticos de sucesso, ok? Portanto, se nós começarmos esta caminhada e sempre só no fim é que vamos ter benefícios, provavelmente isso para já é uma motivação negativa para começar, porque vemos o horizonte muito largo. E portanto eu diria logo à partida, até do ponto de vista da pergunta, eu tentaria mudá-la ligeiramente. E portanto é verdade que a questão da digitalização tem várias fases e tem vários níveis de maturidade. Okay? Do ponto de vista assim, de uma forma muito resumida, nós começamos por digitalizar processos e depois então falaremos então de transformação digital. Na realidade, o início é sempre ter uma visão clara de como é que nós queremos gerir as operações num futuro. Okay? Num futuro, num horizonte de 5, 10 anos, tipicamente, e depois então dar o passo para trás para dizer, ok, se queremos gerir as nossas operações de forma digital e desta forma específica, é preciso utilizar metodologias de desenho dessa visão futura da gestão das operações digitais. Então regressamos e dizemos, ok, então o próximo passo para irmos nesta direção será então, e aí tipicamente nós começamos por trabalhar várias dimensões. Uma delas é a questão dos processos, padronizar processos e depois então digitalizar processos. Okay? E isso permite-nos obter o que se chama o single source of truth, chegar aos dados concretos dos nossos processos e depois então passando para fazer isso, obviamente, a conectividade, depois passar para demonstrar essa informação, passar a informação para conhecimento, o conhecimento transformá-lo em automação de decisões de negócio, porque Sim. Só as melhores decisões de negócio é que nos permitem ter os benefícios, não é? Portanto, a conectividade em si é apenas um custo, não é? Não nos traz grande benefício, não é? E depois há o Holy Grail de todo este tema, que é a questão da inteligência artificial. Portanto, temos de ter esta pirâmide de fatores e de tecnologias para depois então implementarmos isso no final e obviamente que do ponto de vista dos benefícios, eu há pouco referi, André, que
que nós não nos podemos esquecer dos benefícios e de os retirar ao longo do caminho, sabendo que na primeira fase é mais complicado transformar estes investimentos em tecnologias e em conectividade em benefícios, mas à medida que este investimento se transforma e cria sinergias entre si, os benefícios vão começar a surgir de forma natural e, portanto, uma vez mais, de forma muito resumida, eu diria que é essa a forma de fazer a transformação digital. Podemos depois, eventualmente, falar aqui de pontos críticos, quais são os fatores críticos de sucesso para que isto aconteça, mas, uma vez mais, de uma forma geral, a minha recomendação seria essa. Até podemos falar já, porque eu tenho curiosidade, porque o primeiro passo passa por otimizar processos, ou seja, preparar os processos para poderem ser digitalizados. Deduzo eu que seja muito difícil gerar mudança nas empresas. Estão habituadas a trabalhar de certa forma durante muitos anos e depois começar a alterar os processos para os prepararem para uma nova fase, devem ter alguma resistência, algumas dificuldades. É verdade, mas nós podemos olhar para isso de uma perspectiva um pouco diferente, que é a padronização dos processos, ou a preparação dos processos para a digitalização. O que é necessário na realidade é apenas padronizá-los, é garantir que nós fazemos algum processo de uma forma que está acordada e é verificável e melhorável. É o que nós chamamos de ter um sistema melhorável. Okay? Portanto, o requisito é praticamente é simples, é só esse. Okay? E, portanto, desse ponto de vista, se for apresentado desta forma, não deve ser muito difícil às empresas acordarem numa forma standard de fazerem determinado processo. Eu digo deve ser porque às vezes até é. Porque às vezes a pessoa A faz de uma forma, a B faz de outra, ou o turno 1 faz de uma forma, o turno 2 de outra, e o terceiro turno de outra. Então, harmonizar isto às vezes não é tão fácil como isso, não é um grande problema, mas pode ter efetivamente algumas dificuldades. Mas é apenas isso, ou seja, é padronizar o processo. E depois então, a partir do momento em que ele está padronizado, é possível, são no fundo, o dia-a-dia do Lean, ter um standard, verificar o standard. Se verificamos algo, vamos encontrar desvios. Se vamos encontrar desvios, podemos já dizer como é que vamos reagir a esse desvio. E se há um desvio, temos um problema, temos de o resolver. Podemos melhorar o standard, podemos eventualmente ter outro tipo de processo de resolução de problemas. E temos de o falar de forma, o que nós chamamos, o último passo é a questão da comunicação estruturada. Portanto, isto aqui é o básico do Lean e é claramente, André, o início da transformação digital. Portanto, e, de uma forma muito resumida, uma vez mais, não é complicado fazer isto. Também não é completamente evidente. É preciso pôr um bocadinho de energia e de força no sistema para fazer esta pequena mudança. Mas é relativamente simples. Depois vem a questão da tecnologia, o investimento em tecnologia, em formar as pessoas e a questão dos benefícios. Não nos podemos esquecer, porque eu bato muito nessa tecla, porque é um fator. Hoje sabemos, não é? A Bosch tem mais de 250 fábricas no mundo e algumas são mais maduras que outras nestes temas, várias são até referência, mas há outras que tiveram alguns problemas no caminho e este foi uma das aprendizagens da Bosch. Portanto, um dos fatores críticos de sucesso é claramente nós não nos esquecemos das dimensões das pessoas e dos benefícios. Não é só um tema tecnológico a questão da transformação digital. Isto não é o objetivo, é de incentivar ou de motivar a mudança. Correto. É verdadeiramente. Nós podemos olhar para esta mudança de forma positiva, e devemos, aliás, olhar para esta forma positiva, porque a transformação digital acaba também por permitir uma série de melhorias, tanto do ponto de vista de eficiência da estrutura de custos, como também abrir portas a outro tipo de modelo de negócios, e, portanto, essa é uma motivação positiva, sem dúvida alguma. Mas também há uma motivação, eu diria, mais pela pressão do mercado, não lhe chamaria negativa, mas há uma pressão do mercado hoje clara, que é quem não o fizer, naturalmente vai começar a ficar cada vez menos competitivo. E, portanto, esta questão da transformação digital,
há uns anos atrás era visto como uma oportunidade, mas cada vez mais é o que nós chamamos na gestão um fator higiênico. No futuro, quem não os tem vai estar fora, não vai conseguir competir. E esta competitividade normalmente traduz-se a que nível? De rapidez de tomada de decisão, de eficiência de custos? O que é que se vê mais no mercado? A transformação digital é mesmo uma transformação, portanto, eu teria dificuldade em identificar aqui algum processo do negócio que não fosse influenciado pela transformação digital. Quase todos, aliás, uma vez mais, teria dificuldade em identificar algum que não fosse beneficiado com a transformação digital. Portanto, não é apenas um tema de operações, de custos, de racionalização, mas é um tema até de feedback, de experiência do utilizador para o processo de desenvolvimento de produto, por exemplo. É algo que pode claramente ser positivamente influenciado pela digitalização. Temos exemplos de, sei lá, até o processo dos recursos humanos ser beneficiado, os processos dos recursos humanos serem beneficiados pelo processo de digitalização. Portanto, uma vez mais, teria dificuldade em dizer, olha, este não tem impacto nenhum. Duvido. E como é que isto tudo que temos vindo a falar até agora se liga com a indústria 4.0? A indústria 4.0, no fundo, é um nome que foi atribuído a esta revolução na indústria, não é? Faz referência à quarta revolução industrial, que não foi mais do que no fundo, o trigger para essa revolução veio, neste caso, de fatores extrínsecos à própria indústria. A questão dos sensores, a questão da facilidade, dos sensores mais baratos, a questão da facilidade da computação, por exemplo, e da automação, a questão da conectividade, que hoje é visível em quase todos os humanos, ou uma grande parte da humanidade, e, portanto, o I4 não é mais do que essa inclusão de todos esses fatores nas operações industriais. Desse ponto de vista, eu diria que é natural que isto aconteça e a indústria beneficia naturalmente desses avanços tecnológicos todos e incorpora-os no seu dia-a-dia. E se nós tivéssemos que, de forma simples, vamos tentar não entrar muito em detalhes, mas se tivéssemos de pensar um pouco de como é que isto se traduz na prática, teríamos uma espécie de uma pirâmide, na base, se calhar, sensorização, depois software de gestão de projetos, depois talvez um ERP e depois tomadas de decisões financeiras. Podemos, isso seria uma espécie de uma pilha tecnológica, digamos, ok? É verdade, nós tipicamente usamos uma imagem em que paralelamente colocamos esse tipo de sistemas, mas se olharmos para isso de forma de conceitos, nós falamos mais de dados, portanto, acesso a dados, conectividade, que está muito relacionado, obviamente, com os processos. Não nos podemos esquecer daquela parte que já falámos, de ter os processos padrão, porque senão podemos ter dados, mas se hoje são de uma coisa, amanhã são de outra, não faz muito sentido, não é? Não, teríamos muita dificuldade em utilizá-los depois. Dados, informação, disponibilizar informação, só isso, só disponibilizar informação já é um bom início. Depois transformar a informação em conhecimento, ou seja, olhar para diferentes fontes de informação, combiná-las e criar algo de novo que não existia antes, portanto, criar conhecimento, e isso é possível fazê-lo com esse tipo de sistemas que mencionaste, André, é possível fazê-lo de forma automática, não é? Que é, no fundo, o passo seguinte, é automatizar não só a criação de conhecimento, mas a tomada de melhores decisões de negócio, por exemplo, no planeamento da fábrica. É possível automatizar, criar algoritmos que automatizem algum tipo de função, dependendo de, vai haver uma tempestade nos Pirineus, vai demorar mais a chegar o aço aqui à Motofil, se vier pelos Pirineus, não é? E como tal, nós podemos eventualmente já mudar o nosso plano e alterar aqui as nossas
as nossas prioridades, para garantir um indicador que seja importante do ponto de vista de gestão do negócio para a Motofilm, não sei, utilização efetiva dos equipamentos ou nível de stock, o que for, não é? O que for efetivamente interessante. E, portanto, isso seria automatizar. E no topo de topo, que é hoje algo que se fala muito, temos a inteligência artificial. Aplicar modelos de inteligência artificial às operações industriais implica que nós tenhamos acesso a dados que tenham uma semântica conhecida, que estejam armazenados de forma clara, evidente, sem falhas. E, portanto, isso parece que é algo evidente, mas, atenção, se não fizermos bem o trabalho de casa, se não trabalharmos bem nesta infraestrutura de IT ou de tecnologia de informação industrial, nós depois não conseguimos alavancar essas grandes vantagens da inteligência artificial. E, portanto, de alguma forma, temos uma visão muito semelhante. Em paralelo a isto estão esses sistemas todos que o André referiu. Do ponto de vista conceptual, não nos podemos esquecer aqui desta base, que é uma base grande, e é preciso trabalhar, eu diria, é preciso trabalhar bem nela sem paralisar. Porque isto também, regressando um bocadinho ao tema da motivação, isto também pode, de alguma forma... É um desafio tão grande que as pessoas pretendem intimidadas. Exatamente. Nós chamamos a isso o análisis-parálisis, não é? Ficamos... isto é muito grande, se calhar nem me vou meter nisto por agora até perceber bem. Não é? Isso também é um problema. Okay? Também é um problema. Nós devemos, de alguma forma, tentar segmentar isto de forma a que não paremos, não é? Isso, no fundo, é uma das vantagens da Bosch Industry Consulting. É uma digamos, das vantagens que nós oferecemos aos nossos clientes. E liga um bocado com o que estava a falar há bocadinho, que é, além da robustez dos dados, temos de ter múltiplos data points, ou seja, para a inteligência artificial funcionar como deve ser, tem que ter muita informação também. Sim. Tem de ter muita e tem de ter de qualidade. Sim, isso, okay. Então, assumindo que temos a tal qualidade, ou seja, estarmos a conseguir digitalizar a empresa no seu todo é o que vai permitir, pelo menos do que eu estou a interpretar, vai permitir alavancar ainda mais o output da inteligência artificial. Eu concordo, só iria fazer aí uma observação relativamente à palavra todo. Nós não precisamos do todo, ok? É possível encapsular e ir ganhando, e ir fazendo pequenas vitórias que nos permitem justificar mais investimento e continuar a ganhar, ok? Isso é possível fazer. Há técnicas e metodologias para garantir que isso é bem feito. É preciso nós, quando damos os primeiros passos, temos uma noção do todo, mas não precisamos fazer o todo para ter o benefício atómico. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que concordo. Só na palavra todo é que eu diria é possível fazer de forma faseada, tomando em consideração que no futuro iremos ter um todo, sim. Okay? E normalmente, então, por onde é que começam as empresas, da sua experiência? Em que tipo de projetos? Há muitas empresas a fazer muita coisa. Sim. Eu acho que o que é interessante é nós percebermos o que é que... E isso, nessas empresas, inclui várias fábricas da Bosch. Não é? Há 10 anos, quando se deu o tiro de partida para estas questões do I4, havia fábricas da Bosch que até já tinham dado o tiro de partida 10 anos antes. Eu lembro, sei lá, da fábrica de Anderson, que em 2004 já começava a fazer este tipo de investimentos e de conectividade, e já tinham o que nós chamamos uma bola de neve de projetos. Mas, uma vez mais, há várias maturidades. Okay? Acho que a pergunta interessante é, olhando para trás, depois destes 10 mais anos de experiência na implementação deste tipo de projetos, o que é que devemos fazer? Por onde é que devemos começar? E, uma vez mais, de uma forma resumida, um dos fatores críticos de sucesso é nós termos uma visão clara de como é que queremos gerir as nossas operações de forma digital no futuro. Portanto, ter uma visão clara, ok? Uma vez mais, há métodos para fazer isso, e nós teremos todo o gosto em suportar no que for necessário nesse aspecto, mas
ter uma visão clara é um fator crítico de sucesso. E depois de ter essa visão clara, é preciso definir um roadmap que não seja apenas tecnológico. Portanto, quando definimos o roadmap, nós temos de olhar exatamente para a questão da tecnologia, da conectividade, dos sensores, dos sistemas de informação, dos ERPs, dos Manufacturing Execution System, tudo isso. A parte tecnológica, com certeza, tem um impacto. A parte das pessoas e da cultura, muito importante. As pessoas pelos novos métodos de trabalho, pelos processos novos, aquilo que já referimos hoje aqui nesta conversa, bem como a questão da cultura vai passar a ser uma cultura mais de velocidade, de adaptação a novas realidades. Isso é muito importante. E, por último, os benefícios, como já falámos. Portanto, o roadmap não pode esquecer estes três, porque, porquê? É a nossa aprendizagem. Nós sabemos que se um roadmap for apenas tecnológico, vai ser uma dor, provavelmente. Se tiver 2 deles, menos mal. Se tiver os 3, provavelmente vai ser muito bem sucedido. Aliás, temos vários clientes que tentaram durante vários anos, depois bateram à nossa porta e quando nós apresentámos isto, eles hoje são uma referência e conseguiram realmente dar o passo e começar esta transformação que, como eu disse há pouco, depois é uma bola de neve. É a parte bonita disto, que é só preciso criar aquela estrutura inicial e depois empurrar a bola de neve, que ela depois vai crescendo por si só. A energia necessária depois de dar este passo inicial é muito pouca e é realmente uma transformação digital. Assumindo que uma PME quer iniciar o seu processo de digitalização, quais seriam os primeiros passos? Como é que poderia iniciar este processo? Bem, uma PME, o que pode fazer é contactar a Bosch Indústria Consulting. Teremos todo o gosto em ajudá-los nesse processo. O que é que nós iremos fazer e recomendamos que essa PME faça? Começar justamente por definir essa visão de operações digitais. Deve estar claramente alinhada com a sua estratégia de negócio. Portanto, há aqui uma conexão, mas devemos tentar concretizar o que é que queremos dizer com isto da digitalização no caso específico da PME e das suas operações. Okay? Nos processos de compras, nos processos de produção, nos processos logísticos. O que é que significa? Estamos a falar de quê, exatamente? Para concretizar isto, estamos a falar de como é que os fluxos de materiais, de informação irão mudar entre a situação que têm hoje e a situação futura. Okay? Esse seria um dos primeiros passos, okay? Definir esta visão. E depois então andar para trás e dizer assim, ok, queremos ir a visão é esta, vamos então começar por este primeiro passo e por este primeiro processo. Okay? Nós temos vários exemplos de PMEs que trabalharam connosco e que fizeram justamente isso. Elas, tipicamente, quando chegam até nós, dizem, nós já fizemos 2 ou 3 projetos, mas depois a maioria deles ficou aqui no que se chama nesta gíria o purgatório dos projetos piloto, não é? Que ficam ali, não vai, cancelamos, não cancelamos, obtivemos os benefícios todos que queríamos ou não obtivemos. E, portanto, para, no fundo, desencalhar este tipo de pequenas iniciativas, o que nós recomendamos claramente é começar por aí, não é? Para a questão do alinhamento estratégico, da definição de uma visão, e depois então derivar o roadmap, e esse roadmap deve ter aquelas 3 dimensões que já falámos, não só a questão tecnológica, é muito importante, a questão da cultura e das pessoas, okay? E a questão dos benefícios. E, portanto, uma vez mais, olhando para aqui, no fundo a receita é relativamente simples, ok? Mas tem muito que saber, fazer bem feito, já requer algumas metodologias. Nós, por exemplo, para definir o futuro, começamos por fazer uma fotografia do presente, analisamos com uma série de metodologias que temos, desde o que nós chamamos o Manufacturing Data Planner, por exemplo, ou o rácio de digitalização. Nós avaliamos o rácio de digitalização de uma empresa, mesmo que tenha quase nada digitalizado, é possível definir um rácio. Para depois, então, definimos metas, definimos onde é que queremos chegar no passo 1, no passo 2, etc, etc. E, portanto, isso acaba por abrir também uma mente do que é que poderá ser esta visão mais à frente. Portanto, há uma série de metodologias.
uma vez mais, tentando responder objetivamente a essa Sim, pergunta, André, eu diria, contactem-nos, nós teremos todo o gosto em ajudar. A nossa missão no mercado externo é justamente esse, e portanto teremos todo o gosto em suportar essas PMEs nessa transformação digital. Falando aqui um pouco da questão da cultura e das pessoas, um processo destes, de digitalização, como é que garantimos que é adotado? Que efetivamente, no final disto tudo, desta análise e deste processo de otimização, as pessoas, as empresas continuam a usar ou a seguir um caminho nestes processos? É uma excelente pergunta e é exatamente a razão pela qual nós aconselhamos os nossos clientes a não esquecerem o pilar das pessoas e da cultura quando falamos de transformação digital. Portanto, tipicamente as pessoas pensam em tecnologia, em dados, como é que vamos sacar, etc. É importante, mas não é tudo. Pessoa e cultura é muito importante, ou até os benefícios, não esquecer, mas focando-nos aqui na questão das pessoas e da cultura, é exatamente chave para o que nós chamamos a sustentabilidade da mudança. Nós estamos a falar aqui de um processo de mudança. O difícil na transformação digital não é a parte do digital, por incrível que pareça. É a parte da transformação. Okay? Porque a transformação, estamos a falar de pessoas. Okay? E, portanto, nós fazemos um ênfase muito grande logo na gênese, garantir que temos esse pilar com várias atividades, no fundo, para gerir o processo de transformação. É preciso criar uma semente, é preciso clarificar os benefícios para todos da mudança, ok? Porque naturalmente somos humanos e qualquer pessoa perante o desconhecido ou pelo menos perante a incerteza tem uma atitude de evitar o risco e de preferir o que sabemos, mesmo não sendo o melhor, mas pelo menos eu conheço, do que o desconhecido. E, portanto, isso é normal. Portanto, utilizam-se ferramentas de gestão da mudança, não é? Que acho que venham nos livros. Isso faz parte, por exemplo, os nossos gestores de projeto nesta área, por isso é que são normalmente pessoas ou com falta de cabelo ou com cabelos mais brancos, exatamente para conseguirem gerir essa parte da equação, a parte da cultura e das pessoas, com alguma assertividade, com conhecimento também dos processos de mudança. E no final, nós aplicamos uma técnica que também é muito, digamos, muito conhecida até do próprio Lean, mas aplica-se aqui na perfeição, que é treinar as pessoas para elas próprias conseguirem melhorar o sistema. Portanto, a transformação digital não é só passar do estado A ao estado B, é garantir que depois as pessoas, já estando no estado B, têm as competências necessárias para passar ao C e ao D. Ok? E, portanto, isso no fundo é muito motivador para as pessoas. Há, obviamente, aquela barreira inicial que nós falámos aqui já do risco e do desconhecido e da incerteza, mas passando isso, elas vão perceber que a forma como trabalham no dia-a-dia vai-lhes dar muito mais prazer, vão conseguir produzir mais, com melhores condições, vão ver mais resultado a aparecer do seu trabalho, vão ser mais produtivas, e eu com mais produtivas não estou a dizer vão trabalhar mais rápido, não se trata disso, vão trabalhar melhor, com menos desperdício, com mais foco no valor acrescentado e menos digamos, nas funções corriqueiras. Isso é uma vantagem para todos, até para elas. Okay? E, portanto, aliado a isso, à questão do treino e dizeres, olha, agora, além disto, ainda vais estar formado para fazer mais e melhor, e vamos passar a ter aqui um fórum onde vais ser ouvido, não é? Isso normalmente é digamos que estes dois fatores conjugados são a chave para garantir a mudança cultural neste processo de transformação digital. E a própria Bosch, como é que ela iniciou este processo de digitalização? A Bosch é muito difícil de generalizar, porque, como eu disse há pouco, são 250 fábricas, 4 setores de negócio, 10 divisões diferentes,
mais de 40 unidades de negócio diferentes e, portanto, há uma miríade de experiências. Eu há pouco referi, por exemplo, a nossa fábrica de Anderson nos Estados Unidos, que muito antes de se ouvir falar na quarta revolução industrial, eles já trabalhavam conectividade e dados e sistemas de inteligência artificial e portanto, eles já há uns anos que tinham um sistema que previa a probabilidade de uma peça que tinha passado todos os testes de qualidade no seu processo. Eles previam, mesmo passando todos os testes, eles previam, por exemplo, a probabilidade dessa peça falhar ao fim de 120 mil quilómetros num carro, por exemplo. Okay? A peça hoje ali estava boa, isto até leva a outros paradigmas do ponto de vista de qualidade. Não é? Por exemplo, nós temos ali uma peça, a peça passou os testes todos, está excelente, pode ser vendida ao cliente, pode, está de acordo com o contrato, mas nós, de acordo com a experiência que temos, prevemos que esta peça vai falhar daqui a 120 mil quilómetros. Vamos vendê-la ou não a vamos vender? Não é? Até do ponto de vista de paradigma do processo, cria algumas questões interessantes, esta questão da digitalização. Isto é feito através de Big Data e Analytics e modelos de inteligência artificial que conseguem fazer prever este tipo de coisas. E, portanto, regressando à sua pergunta, há uma miríade enorme de experiências na Bosch. Há fábricas mais maduras, outras menos maduras. Houve fábricas, por exemplo, quando se cunhou o termo I 4.0, foi dado quase um tiro de partida na Bosch, a dizer, a partir de agora todos temos que fazer isto. Já houve boas aprendizagens, porque houve fábricas que começaram a fazer uma série de projetos que depois, passado 3, 4, 5 anos, não encaixavam uns nos outros, não é? Se calhar esta não é a melhor forma. Outros começaram por pensar muito bem e acabaram por quase não fazer nada, não é? Porque só viam problemas e roadblocks e acabaram por ficar paralisados. Houve, por exemplo, este caso da Anderson é muito interessante porque eles começaram isto em 2004, eles contrataram pessoas à Texas Instruments e à IBM, etc. E, portanto, não havia nada no mercado. Quem falava disto em 2004, não, queres fazer, fazes em casa. Era tudo homegrown solutions, não é? E, portanto, eles tiveram umas experiências fabulosas, benefícios enormes, do género, tivemos um problema, eles fazem automóvel, fazem módulos de controle de transmissão eletrónica para transmissões de carro, transmissões automáticas, não é? São módulos eletromecânicos. E, portanto, eles tinham coisas fabulosas como do género, tivemos um processo na nossa cadeia de processos que se está a aproximar no limite superior de especificação e isso associado a outro processo que está mais ou menos no meio da especificação cria um potencial problema. Portanto, queremos saber quantas peças é que temos neste momento fabricadas dessa forma. E como eles tinham aquilo já tudo digitalizado, isto em 2014, eles conseguem chegar a fazer um query e dizer, olha, quero saber as peças que naquele processo estão ali e aqui estão. Olha, são 3 peças. Há 2 no armazém 3, na caixa 527 do corredor 2 e vai uma no caminhão a caminho do cliente, está não sei aonde. E, portanto, isto em vez de para tudo, bloqueia tudo, manda uma equipa para o cliente, abre as caixas todas, verifica, mede, põe uma pintinha. Hoje, se não tivermos esta questão da digitalização, só tratar este problema de qualidade era uma coisa enorme, era um custo enorme, não é? E, portanto, isto é um exemplo claro do benefício da digitalização. Mas eu dizia há pouco, ainda tentando para responder à sua pergunta, não me esqueci dela, André, eles fizeram isto tudo, homegrown solution, até que chegaram a uma altura em que isto é tudo possível e faz sentido enquanto nós estamos a crescer o negócio e podemos dizer assim, olha, também vamos continuar a investir neste tipo de sistemas porque vemos o benefício de investir neles.
quando chegamos a um platô de negócio em que o negócio estabiliza, por exemplo, que foi o caso da Anderson, mas nós temos de entregar 6 a 8% de produtividade por ano, há de haver ali um ano em que nós começamos a questionar se faz sentido ter 15 a 20 engenheiros a manter os nossos sistemas digitais de operações. Não é? Epá, faz sentido, primeiro ano, sim, faz, porque não temos estes benefícios. Segundo ano, epá, temos se calhar cortar, não é? Aquilo passa a ser um custo fixo. E, portanto, eles acabaram em 2018 por tomar a decisão de transferir os seus sistemas para off-the-shelf solutions. Portanto, foram ao mercado, estavam muito satisfeitos com o que tinham, era exatamente aquilo que precisavam, mas estavam a arcar com o custo da manutenção apenas na fábrica de Anderson. E isso, do ponto de vista da competitividade, não era a melhor solução. Ok? E, portanto, fez sentido até ali, com certeza, porque senão não tinham feito nada. Agora, aquela era a melhor solução para o futuro? Não era. Ok? Portanto, com isto quer dizer o quê? Que esta questão do ir off the shelf ou fazer tailor-made ou homegrown não é uma decisão não é uma decisão clara, nem é, digamos, não há uma resposta correta a isto. Depende muito da empresa para empresa e da fase em questão. Okay. Sobretudo em relação ao mercado. Portanto, o mercado recuperou a nível tecnológico. E hoje há muito mais oferta do que havia quando eles começaram. Portanto, uma vez mais, estas experiências, há uma miríade de experiências dentro da Bosch. Estou a falar aqui de um caso de uma fábrica, não é? Portanto, nós temos mais de 250. É justamente o acesso a estas experiências boas e as menos boas que, no fundo, são um dos mais do valor acrescentado da Bosch Industry Consulting para os nossos clientes. Não é? Eu costumo dizer que eu prefiro aprender com os erros dos outros. Não é? E, portanto, é isso que nós oferecemos aos nossos clientes também, além das experiências boas, obviamente. Portanto, a Bosch tem vários bons exemplos também para serem copiados. Okay? Olhando então para estes últimos 10 anos, mas agora numa perspectiva 10, 15 anos, talvez mais, uma perspectiva pessoal, o Tiago está na Bosch desde 2007, certo? Estou na Bosch desde 2007, correto, André? Pode falar-nos um pouco do seu percurso profissional? Posso, aliás, eu até acho que faz sentido. Eu comecei a minha carreira profissional em 99. Portanto, tenho uma vida antes da Bosch e eu prezo bastante essa experiência antes da Bosch, como prezo a experiência depois da Bosch. Apesar de só ter trabalhado, na realidade, para duas empresas, já trabalhei em várias fábricas e localizações no mundo. Eu comecei logo a minha carreira na área dos moldes, na Marinha Grande. Depois estive logo no México em 2000, passei logo o meu primeiro ano fora de Portugal. Regressei a Portugal na área da investigação e desenvolvimento e da investigação em consórcio, e depois na área de automóvel. Trabalhei no automóvel durante cerca de 5 anos. Ingressei na Bosch em 2007, aqui na fábrica de Aveiro, responsável por operações, primeiro operações na área técnica e manutenção, e depois na área de produção. 3 anos, depois disso estive um par de anos na China, mais um par de anos na Alemanha. Na Alemanha já trabalhava nesta área de consultoria industrial dentro da Bosch. Portanto, apesar de estar na Alemanha, eu na realidade relocalizei a minha família de Xangai para Stuttgart e apanhei o primeiro voo para Nanjing, na China. Acabei por fazer vários projetos na Ásia, na Coreia do Sul, na Índia, e depois deste par de anos na Alemanha, entre aspas, não é? Baseado na Alemanha, mas a trabalhar em vários pontos do globo. Os últimos anos estive no México e nos Estados Unidos, portanto, baseado no México, mas a gerir dois escritórios nos Estados Unidos também, e a dar suporte aí a todos os investimentos da Bosch na América do Norte, portanto, Canadá, Estados Unidos e México, onde a Bosch tem mais de 30 fábricas e, portanto, há pano para mangas. Qual foi destes projetos o que marcou mais? Destes projetos o que marcou mais?
interessante. Sabe que a carreira profissional não é um voo planado e suave, Claro. sem turbulência, Sim, não é? claro. Portanto, há de tudo. E, portanto, há marcas. Eu costumo dizer que o que nos realmente faz crescer como profissionais também são a forma como nós passamos também pelos maus momentos e conseguimos superá-los. E, portanto, para responder a essa pergunta, eu diria a experiência positiva mais interessante para mim foi, sem dúvida, a América do Norte. Portanto, eu identifico muito com a forma emotiva e focada no negócio e no cliente da América em si, tanto a América Latina como a América do Norte. E, portanto, foi, sem dúvida alguma, uma experiência muito motivante, a América. A Ásia é a grande fronteira, não é? A Ásia é um mundo novo. Portanto, enquanto não chegarmos a Marte, eu acho que a Ásia é o mais parecido com outro planeta que aqui temos. E, portanto, tem os seus desafios. É com certeza muito interessante e muito... Não há uma Ásia. Atenção, nós podemos ter noção disso também. Portanto, há uma Ásia-Japão que não tem nada a ver com uma China ou com uma Coreia ou com um Vietnã, e portanto são coisas muito diferentes, ou uma Índia, se olharmos ali para o continente indo-asiático, portanto são coisas diferentes, muito interessantes, muito interessantes. Fazendo um benchmark, então, da sua experiência profissional e estas necessidades todas que tem no seu dia-a-dia, de olhar também um bocado para as vendas e para o negócio em si, como é que classificaria estes vários países por onde passou, em termos de nível de digitalização? E comparado a Portugal também. Bem, eu aqui vou correr o risco de generalizar, não é? Okay. E, portanto, sim, com esse parênteses, sim. Não é? Portanto, com certeza que haverá exemplos que irão contradizer esta generalidade que vamos aqui fazer. Eu diria que há um país que me impressionou muito pela positiva, que foi a Coreia do Sul. Impressionou-me bastante. Não só pelo nível de digitalização, mas também pela facilidade com que eles conseguem padronizar processos e extrair o melhor das pessoas, que é algo que, por exemplo, quando comparado com Portugal, nós claramente estamos ainda num campeonato um bocadinho abaixo. Na Coreia do Sul eu vi operadores de máquinas, por exemplo, pessoas que estão numa linha de montagem, que têm um conhecimento à partida relativamente limitado e baixo relativamente a questões técnicas, mas é possível ver, por exemplo, avarias de máquina. Nós aqui numa fábrica portuguesa, tipicamente, carregamos no botão para chamar o team leader ou a manutenção, não é? Para virem resolver o problema da avaria. Na Coreia do Sul somos capazes de ver, ok, atenção que o primeiro debugging da avaria na máquina é da minha responsabilidade. E, portanto, separou a linha, já está um procedimento feito, ok, dois operadores para a frente da máquina, duas para trás, uma retira o painel, outro lê a checklist, verifica como é que está a carta de entradas e saídas do PLC, se está o sensor avançado ou não está. Isto tudo feito pelos operadores, ok? É possível fazer isto? É, eu vi feito. Eu, na altura estava a transferir uma linha de injetores Common Rail, de montagem e teste de injetores Common Rail de Daejeon para Nashik, na Índia. E quando eu vi isto fiquei claramente impressionado. Assim, pá, uau, é possível fazer este tipo de coisas? É possível pôr a máquina e a linha a trabalhar apenas com os recursos humanos da linha. Eram senhoras que ali estavam, operadoras que estavam ali a mudar componentes de uma máquina para a outra, basicamente, né? E quando aquilo avariou, resolveram. Mas existia também todo um processo montado a priori, ou seja, isto era à base de formação, estas pessoas tinham formação, ou era pelo facto de haver um gabinete ou algum processo de melhoria contínua que já tinha preparado esses manuais para eles fazerem o debugging? São as duas coisas. E é uma questão ainda, eu diria que mais importante ainda, que é uma questão de cultura. Sim, é uma questão de cultura, confiança, não é? Sim. É a cultura da melhoria contínua, por um lado, com certeza,
e retirar daqui aquele paradigma, não, eu sou só o operador, eu só faço este movimento. Quando isto avaria, é o eletricista ou o mecânico. Não, aquilo era a máquina deles. Esta é a minha máquina e eu, pelo menos a parte simples, que está estruturada e que está, no fundo, standardizada, eu sou capaz de fazer. E, portanto, isso é um excelente exemplo, até, por exemplo, falávamos há pouco da questão da necessidade de padronizar processos para depois digitalizar. Até este já está padronizado e, portanto, até este pode ser digitalizado. É possível depois passar isto para instruções visuais, é possível criar depois, é possível até visão artificial ou realidade aumentada para ajudar nestes processos. A partir do momento que está padronizado, é muito mais fácil depois crescer nesta pirâmide que falávamos há pouco e retirar mais benefício. Okay? É um bom exemplo, diria eu. Falando agora então um pouco sobre a Bosch Industry Consulting, como é que ela surge dentro do grupo da Bosch? A Bosch Industry Consulting, na realidade, começou nos anos 60 já na Bosch. Portanto, nós fundámos a Bosch Industry Consulting em 1962, muito da necessidade de exportar tecnologia da Alemanha para fora da Alemanha, tudo dentro da Bosch. Okay? E, portanto, desde essa altura até hoje, o portfólio da Bosch Industry Consulting tem crescido bastante. Hoje nós fazemos tudo o que sejam serviços, desde que estejam conectados à produção, portanto, desde o desenvolvimento de conceitos de processo até à transformação desses conceitos em especificações de equipamentos, toda a parte de procurement, não é? de compra e acompanhamento da construção desses equipamentos até à pré-aprovação, transporte, aprovação final e depois do SOP, tudo o que seja melhorias, otimizações. Portanto, hoje em dia esse é o portfólio, digamos assim, de uma forma muito resumida da Bosch Industry Consulting. E um ponto importante é que desde 2017, portanto, demorou-nos quase 60 anos, mas em 2017 nós decidimos abrir este tipo de serviços a clientes externos e, portanto, esse é um dos grandes focos aqui do nosso escritório em Portugal e Espanha e, portanto, nós em Portugal e Espanha temos uma série de clientes externos fora da Bosch. Trabalhamos com vários setores, mobiliário, nos moldes, na mobilidade, bicicletas, por exemplo, eu sei que a Motofil também tem bons clientes no setor da mobilidade sustentável, vamos chamar assim. E, portanto, nós partilhamos esse setor também. E, portanto, utilizamos as metodologias de desenho de processos da Bosch em clientes externos. Voltando ao início da nossa conversa, que é a utilização de processos, fala-se muito em Lean. O que é isto do Lean, para quem nos está a ver e não sabe o que é? O Lean, de uma forma simples, foi muito popularizado aí nos anos 80, no início dos anos 80, pela Toyota, não é? Que incorporou, se calhar até antes disso, o Lean como uma cultura, na realidade. E, portanto, se olharmos à gênese do Lean, está muito associada à Toyota, apesar de, se olharmos ainda mais para trás, se calhar até chegamos aos Estados Unidos, e o Lean, na realidade, nasceu nos Estados Unidos. Mas, independentemente disso, hoje, o Lean é uma filosofia de trabalho, não é? Que inicialmente se aplicou muito a processos diretos, processos industriais, mas tem aplicação em todos os processos da empresa, inclusive indiretos, e que se foca muito em eliminar desperdícios. Portanto, o Lean caça, no fundo, os desperdícios todos, todo o tipo de desperdícios, eles são classificados e, portanto, no fundo, utilizam isso como motivação para a melhoria.
ok? No fundo, é utilizar o desperdício que já existe, portanto, o desperdício que estão nos nossos processos portanto, se eles estão lá e já estão identificados, naturalmente nós queremos eliminá-los e, portanto, isso é uma forma excelente de nós termos uma motivação quase intrínseca, porque ele se está ali, se está visível, se agora está visível, obviamente vamos querer eliminá-lo ou pelo menos minimizá-lo, não é? E, portanto, desse ponto de vista, no fundo, uma metodologia muito poderosa, com muito bons resultados e, como vimos agora, nesta conversa, André, já o referimos várias vezes, porque ele é um excelente início para este desafio que nós temos agora da digitalização. É muito, muito bom. Tiago, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, só tenho mais algumas perguntas. Como é que para pensar enquanto gestor? Eu normalmente utilizo algumas, eu diria, duas técnicas diferentes. Eu diria uma mais frequente, quase diária ou pelo menos semanal, e outra onde marcamos alguns eventos no calendário justamente para isto, para nos afastarmos e pensarmos. E portanto eu diria que utilizo essas duas técnicas. Relativamente à que é mais frequente, tem a ver com até hobbies, não é? Ou o desporto, também é muito bom para nós nos afastarmos um bocadinho. Eu tenho um hobby atualmente, aliás, tenho dois hobbies neste momento. Um é, eu coleciono máquinas fotográficas e reparo máquinas fotográficas, portanto, tenho, portanto isso obriga ali a um trabalho manual, obviamente, de bastante precisão, e portanto eu também utilizo isso como uma forma de escape, de abstrair e às vezes pensar noutras coisas. E portanto há várias técnicas. A outra é a questão desses eventos para nós nos afastarmos, que faço 2, 3 vezes por ano, às vezes 4, para acalmar. Depende do stress do ano, não é? Sim, também. As férias também são um bom momento para nós fazermos pontos de situação. Normalmente eu evito, ok? Confesso que evito nas férias, gosto de mudar o chip e mudar a atenção para outro tipo de coisas e tentar esquecer o negócio mesmo, de propósito. Mas são as minhas fontes de energia, acabam por ser essas, o que se chama, não a solidão, mas em inglês é solitude. Não sei como é que se diz em português. Mas pronto, muito obrigado pela sua partilha. Se tivesse que dar um conselho a si próprio, quando iniciou a sua carreira, qual é que seria? Eu acho que daria 2. Eu daria aquilo que nós já falámos há pouco, André. Uma carreira profissional não é feita apenas de melhoria e de crescimento, ok? Portanto, nós temos de ter noção que temos o nosso ritmo também e há outros fatores a influenciarem a nossa carreira. Portanto, é importante que nós, eu especialmente, diria a mim próprio, não te esqueças, nos momentos mais difíceis, continua a acreditar em ti e tem clara noção que a forma como sais dos momentos mais difíceis é que vai, no fundo, ditar o resultado desse momento difícil. Não é tanto a forma como o geres enquanto estás nele, é mais a forma como sais dele. E, portanto, se tu acreditas em ti e perceberes, ok, estamos aqui num momento menos bom, mas o que interessa é como vamos sair dele, isso acho que é, diria, motivador para passar por estes momentos. Não é? Esse é um deles. Outro tem a ver com a questão. A carreira profissional, na realidade, não é só carreira profissional, é uma grande parte da nossa vida. Não é? Nós passamos muito tempo no trabalho e temos de ter noção que a vida não é só trabalho e que a nossa vida pessoal influencia
definitivamente o trabalho e vice-versa. O vice-versa eu diria que é mais normal. Nós, corremos mal o dia, chegamos a casa e estamos mal-humorados e não temos paciência para o nosso companheiro, ou para os nossos filhos, ou para quem for, não é? Mas o contrário também é verdadeiro. Nós, mesmo quando não estamos bem na nossa vida pessoal, isso muitas vezes tem reflexo na nossa vida profissional e, portanto, nós temos de crescer nas duas. Nós queremos crescer aqui e não nos podemos esquecer que o outro também tem que crescer, tem de ser um crescimento sólido, com bons valores e, portanto, eu diria que esse seria o segundo conselho, não esquecer que a nossa carreira profissional não é só profissional, é também pessoal e, portanto, e as duas têm de crescer. Tiago, muito obrigado por ter estado connosco nesta entrevista de Pontos por Soldar. Para a malta lá em casa, não se esqueçam, subscrevam as nossas redes sociais e a nossa newsletter para receberem um alerta sempre que lançamos um novo episódio. Até à próxima!